14 anos, estudar e aprender um pouco mais sobre a nossa amada doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre conhece-se a árvore pelo fruto. Aí eu estava sentado ali refletindo, estava me lembrando como o mundo hoje está conturbado. Como o mundo hoje está conturbado, quantas aflições, as pessoas estão realmente desorientadas, perdidas, cometendo atos que a gente nunca imaginou que a gente viveria, né? Porque elas estão realmente desorientadas, porque não estão conseguindo identificar os verdadeiros mestres, aqueles que têm a função de orientar a nós. Mas aí eu estava me lembrando que uma vez eu assisti um documentário na Sky sobre a época do Cristo, e naquela época existiram outros que tiveram uma função parecida, com uma mensagem parecida com a de Jesus. Tinha um tal de Simão tinha um sobrenome, que ele também fazia alguns fenômenos e tinha muitos discípulos. Tinha um outro que era chamado Apolônio de Tiana, que era outro profeta de Astro, que também fazia alguns milagres. Inclusive, uma vez está registrado na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, Pedro teve uma discussão direta para pregou com esse outro profeta, Simão. E naquela época, a região ali onde Jesus habitava, de Jerusalém, de Israel, era uma passagem. Então, vários povos, de várias regiões, de todo o Oriente Médio, passavam por Jerusalém para chegar até o Mediterrâneo, que era o porto. Então, existiam pessoas de diversas origens, com diversos cultos religiosos. Então, o povo era muito dividido. Uma prova disso foi o dia de Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo e começaram a falar, cada um falando do Evangelho, cada um uma língua diferente. E as pessoas diziam, sim, eles estão bêbados. Mas não, eles estavam sob efeito dos Espíritos ali, cada um falando uma língua diferente, porque a cidade de Jerusalém tinha pessoas de diversas línguas. Mas Jesus já chamava a atenção nossa, naquela época, para que a gente tomasse cuidado com os falsos profetas, com aqueles que tinham uma aparência de cordeiro, com palavras mansas, carinhosamente, mas que, no fundo, o ensinamento deles era equivocado e estava levando a pessoa para o erro. E Jesus está, e João, em Mateus, aliás, em algumas passagens ele fala isso, mas em Mateus registrou assim, está no Evangelho do Espiritismo, capítulo 21. Capítulo 21. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus. Então devemos ter muito cuidado com o que estamos elegendo como nossos orientadores. Eu tenho uma amiga que adora ficar bisbilhotando na internet. Algumas pessoas aqui podem não ter o hábito de estar na internet, mas os jovens, eles vivem conectados 24 horas. Se eles pudessem, eles até dormindo ficavam conectados. E na internet nós vamos encontrar uma quantidade absurda de sites falando de assuntos espirituais, de espiritualidade, mensagens canalizadas, vários termos, e sites bonitos, coloridos, cheios de fadinha, de anjinhos e de tudo, que a gente se encanta vendo aquilo. E aquelas mensagens que estão ali? De onde está vindo? Qual é o espírito que está trazendo? Porque eu conheço pessoas, eu acho que a gente aqui, todo mundo conhece,
aquelas pessoas que se deixam influenciar por essas ideias que não têm um fundamento. Tem pessoas que não saem de casa sem não ler o horóscopo, não sai de casa se não pegar lá no site qual é a mensagem do dia. Aí tem um monte de ritualzinho. Uma vez eu cheguei na casa dessa amiga, tinha umas florzinhas brancas com uns copinhos d'água, todo dedicado. Eu disse, fulano, o que é isso aí? Ah, não, que o fulano de tal lá no programa do Almarinho Junto falou que é bom, que é para isso, que é para aquilo. Então a gente se deixa influenciar por essas ideias, né? E acaba se perdendo. Porque nós temos que realmente, o nosso está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o nosso modelo e guia? O melhor modelo e guia para nós, Kardec perguntou a espiritualidade. É a menor resposta que existe. A espiritualidade chegou para Kardec e disse, Jesus. Então nós devemos, na nossa vida, ter Jesus como modelo e guia. Temos que ler o Evangelho na cabeceira da nossa cama. Nós temos que ler diariamente o Evangelho. Conhecer o Evangelho. Como é que eu vou conhecer o nome se eu não leio? Eu vou lá na casa espírita só no domingo, o palestrante fala ali por alguns minutos, eu vou aprender alguma coisa ouvindo alguém só falando? Não, para eu aprender alguma coisa eu tenho que estudar. Para eu estudar eu tenho que ler, eu tenho que interpretar, eu tenho que ter familiaridade com aquilo. Então Jesus, gente, é o nosso modelo. E temos que tomar muito cuidado. Então nós vamos observar nesse estudo aqui, eu lendo sobre todas as partes, eu encontrei referências no Livro dos Médicos, eu encontrei referências no Livro dos Espíritos, Emmanuel fala muito disso. Um conhecido, que é o professor Hermógenes, que é um mestre em yoga, ele é uma pessoa que eu admiro muito, ele também fala sobre esses falsos profetas. A gente vai olhar sobre vários pontos de vista. Mas lá no Evangelho, Kardec comenta dizendo que a missão do verdadeiro profeta, como a gente entende esse termo profeta? O que quer dizer profeta? Para nós, na concepção atual, quando a gente diz, tem um profeta lá na internet falando, é uma pessoa que faz profecia, vai adivinhar o futuro. É a concepção que a gente tem. Dois. Mas na época, quando a gente, lá no Evangelho, o profeta não é isso que está, não era a intenção não é essa, uma pessoa que adivinha o futuro. No Evangelho, nas Escrituras, o profeta é a pessoa que traz conhecimentos do mundo espiritual, revelações de Deus. Esse é o profeta. Ele vai profetizar, ele vai trazer ensinamentos do plano espiritual. São aqueles, no caso, os médiuns. No Antigo Testamento a gente encontra vários médiuns fantásticos. O Isaías, o Elias, todos aqueles profetas antigos que conseguiam canalizar a espiritualidade, os ensinamentos e nos orientaram. O que seria de nós, humanos, estamos aqui no mundo material, se não fossem a espiritualidade nos orientando, de tempos em tempos, revelações são feitas por esses médiuns, pelos profetas, para adiantar o nosso progresso. Então, há 5.000 anos atrás, quase 5.000 anos atrás, Moisés trouxe, pelo fenômeno da escrita direta, os 10 mandamentos. Foi a primeira revelação. Ele foi o grande profeta, Moisés. Depois veio Jesus, que veio aprimorar o conhecimento dos 10 mandamentos. E Jesus disse, eu não vim quebrar a lei, mas eu vim complementá-la, auxiliá-la no entendimento. E o Espiritismo é a terceira revelação, que é onde os novos profetas, que foram, no caso, os médiuns, que, através da mediunidade, conseguiram ser instrumento dos benfeitores, dos espíritos superiores, para nos orientar. Então, agora nós entendemos que quando a gente encontra uma obra espírita falando um profeta, a gente entende que profeta é aquele que revela as leis de Deus. Não é a pessoa que adivinha o futuro. Isso é outra coisa. Isso é médium de premonição. Está lá no Livro dos Médiuns, a gente estudando o Livro dos Médiuns, a gente vai entender o que é isso. Médium de premonição. Então o profeta é aquele que revela as leis de Deus. O grande revelador. E lá no Evangelho, Kardec fala do prodígio dos falsos profetas. O que quer dizer isso? Desde sempre, desde
no início das primeiras civilizações, sempre existiram pessoas que tinham certos dons, certas capacidades de fazer coisas diferentes da maioria. Então, aquelas pessoas que conseguiam visualizar, ter visões, conseguiam desdobrar, conseguiam produzir fenômenos físicos. Lá no Antigo Testamento tem uma escrita direta muito interessante, que lá na Babilônia, o grande imperador da Babilônia, Nabucodonosor, ele estava dando uma festa no palácio dele, e numa parede de pedra gigante, uma mão se materializou, só uma mão, seu braço, e escreveu lá, uma mão escreveu uma mensagem para ele. Certamente esse fenômeno ocorreu porque tinha um médium de escrita de efeitos físicos ali. Então essas pessoas que tinham esses dons de adivinhar, de profetizar, que são características mediúnicas, eles acabavam tirando proveito desse dom para enganar e usurpar, trazer as pessoas para serem seus discípulos, para ter poder, fama, prestígio. Todo filme que a gente encontra hoje nas locadoras, que fala da Idade Média, da época medieval, daqueles castelos, é muito interessante, todo mundo gosta de ver, né, aquelas batalhas com aqueles cavaleiros. Todo o reinado daquela época tinha um mago, já reparou? O rei tinha um mago. E existia, esses magos existiam. Eles eram grandes médicos de efeitos físicos e eram chamados os falsos profetas, que eles faziam os fenômenos que na época as pessoas não entendiam, não sabiam como que funcionava. Hoje, através do Espiritismo, estudando o Espiritismo, estudando o livro A Gênese e o livro dos médios, nós vamos ver que vários desses fenômenos paranormais que davam poder a esses homens, na verdade são coisas naturais que todos nós temos. Uns, a maioria, em grau pequeno, mas alguns têm uma carga maior de potencialidade para produzir fenômenos naturais. Então, na época, os falsos profetas eram essas pessoas que se deixavam levar pelo seu poder, pelo seu orgulho, para enganar, querendo usurpar a ingenuidade nossa. Mas nós vamos encontrar também uma outra referência do Evangelho segundo o Espiritismo, já agora em João. Meu Deus! Aí vai chegar lá no plano espiritual. A outra passagem é do Evangelho de João, onde diz: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Pois Jesus falou isso. Não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Por enquanto, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João Evangelista registrou isso. Quando eu era católico, há pouco tempo atrás, eu sempre ficava intrigado com essa passagem. Espírito de Deus, o que é esse negócio? Só que a Igreja Católica tem outra versão que eles interpretam. Não vamos aqui questionar o entendimento da Igreja Católica. Mas observe que agora o ponto de vista da nossa conversa mudou. Porque eu estava falando das pessoas que tinham dons que enganavam os outros. Mas aqui Jesus já está falando de espíritos. É diferente. Tem um livro do Severino Celestino. Quem é Severino Celestino? Severino Celestino é um paraibano. É parente da Celeste lá e do Luciano é parente também, não é? O Luciano também é. O Severino Celestino é um pesquisador. Ele estudou aramaico e hebraico e ele pegou os escritos do Mar Morto, os evangelhos no original. Ele foi em Roma e traduziu do hebraico para o português direto. Muito interessante a obra dele. E eu li um livro dele, onde Severino Celestino diz que aquelas reuniões que eram feitas pelos primeiros cristãos, escondidos nos cemitérios, na casa de algum dos membros, na verdade eram reuniões mediúnicas que eram feitas. E ele ainda mostra várias passagens de Paulo
e de João Evangelista, que a gente consegue identificar ali referências disso, né? Que eram feitas essas reuniões. Então Jesus chamava a atenção: cuidado, observar se os Espíritos são de Deus. São de Deus no sentido de observa o que eles estão falando, se eles estão comprometidos com a verdade, com o bem. Então Jesus chama a nossa atenção para observarmos quais são as intuições que eu estou tendo, qual é o espírito que está me acompanhando, que eu estou atraindo para mim, como que eu estou conduzindo a minha vida, quem que eu estou elegendo para ser os meus guias, né? Todos nós temos anjos de guarda, mentor espiritual, os espíritos da casa espírita que a gente tem, espíritos que a gente atrai para perto de nós. Vamos ver aqui na frente como é que a gente faz isso, como que funciona essa associação nossa com a espiritualidade, como é que é feito, né? Mas aí Kardec, no capítulo 21, vem dizer que quando o espiritismo apareceu no século XIX, as pessoas falavam muito: esse negócio de espiritismo, isso é enganação, isso é coisa do demônio, isso é coisa que vai enganar, quem vai para lá fica louco, vai para o hospício. Kardec coloca no Evangelho dizendo que os fenômenos espíritas, o espiritismo, na verdade, não veio para confirmar esses falsos profetas, mas veio, olha a palavra que Kardec coloca: o fenômeno espírita, longe de declarar verdadeiros falsos profetas, como algumas pessoas atrás dizer, golpe mortal desfere neles. Olha que interessante. Porque quando a gente estuda o espiritismo e entende verdadeiramente a doutrina espírita, é mais difícil de um falso profeta nos enganar. Porque a gente vai estar com a nossa percepção do mundo muito mais ampla. Então nós vamos entender, estudando lá no livro A Gênesis, os milagres de Jesus, vários milagres que se têm como anormais, né, de poder que Jesus tinha. No fundo, é o dom da clarividência, o dom de materialização, o milagre que Jesus faz com que Pedro pesca 155 peixes. Pedro passou a noite toda pescando, não pegou nada. Aí Jesus falou: joga a rede para o lado direito. Aí ele jogou, pegou um monte de peixe. O milagre da multiplicação de peixes. Então, o milagre com o efeito do anormal não foi. A gente entende hoje que Jesus, sendo um espírito puro, ele olhou para o mar e visualizou onde o caminho estava. Uma coisa que todos nós podemos fazer, desde que ele esteja preparado para isso. Então, estudando o espiritismo, nós vamos ter condições de identificar o falso profeta e ter cuidado. Temos que ter cuidado com isso, porque o sobrenatural é revelado para nós. E o que dá veracidade, e o que vai dar uma tranquilidade espiritual nossa para conhecer o espiritismo, é porque a ciência espírita, as reuniões mediúnicas, quando uma casa espírita é séria, as obras espíritas feitas de maneira séria, que nós encontramos médiuns sérios, elas são sempre embasadas na moralidade. Que quando uma casa é séria e as pessoas que compõem o corpo de trabalho da casa, pela moralidade, atrai espíritos superiores moralizados. Então, os ensinamentos são sempre edificantes. Então, quando a gente encontra uma obra de Dona Ivone Pereira, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, eu já vi muito isso. A gente vai numa feira espírita, tem aquele monte de livro para vender, a pessoa pega: não é esse livro, é do Divaldo, pô. Né? Que a gente tem aquela certeza da moralidade que está incutida ali. Então o Espiritismo vem trazer isso para nós. Mas Kardec coloca, nesse capítulo 21 do Evangelho, dizendo que a gente deve tomar muito cuidado com outro tipo de categoria de falsos profetas, que são os desencarnados. Kardec coloca assim: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Aí a gente pode pensar assim:
Agora aqui está falando para eu tomar cuidado com espíritos encarnados, falso profeta. Eu não sou médico, eu não estou na reunião mediúnica, eu não tenho contato com o espírito. Lembrando, todos nós temos contato com a espiritualidade diariamente. Quando a gente lê a questão 459 do Livro dos Espíritos, a mais famosa e falada nas reuniões de estudo, aonde Kardec pergunta: os espíritos influenciam na nossa vida? A espiritualidade diz: muito mais do que vocês pensam. Praticamente são eles que vos dirigem. Essa palavra dirigir, nós devemos prestar muita atenção no sentido da resposta da espiritualidade. Uma pessoa que compra um carro, o carro ele anda sozinho? Não, tem que ter um motorista, né? Para guiar, para dirigir, conduzir para a direita, para a esquerda, para parar no cruzamento. Quem está dirigindo, conduzindo o carro é o motorista, não é? Então, o sentido que a espiritualidade disse para Kardec é de que a nossa vida é dirigida pela espiritualidade praticamente. Então, a maioria dos pensamentos, de desejos, de vontades que nós temos são, na verdade, direcionamentos da espiritualidade que está ao meu redor. Então eu tenho que tomar muito cuidado de observar qual é a qualidade do espírito que está me dirigindo. Porque Kardec vai dizer nesse capítulo 21 que existem muitos espíritos que são enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios. Porque quando a pessoa desencarna, ela não se torna melhor, não se moraliza porque desencarnou. Se uma pessoa quando está aqui, no mundo material, encarnado, ela é uma pessoa enganadora, ela é hipócrita, ela é orgulhosa, né? Ela é vaidosa, ela desencarnando, ela vai continuar como ela é. E no plano espiritual, ela vai continuar dando os mesmos hábitos que tinha. E elas vão querer continuar sendo melhor do que os outros, enganando se ela enganava, né? Então, é muito comum a gente se deixar levar por essas coisas. Uma vez, eu fui numa casa espírita assistir uma palestra, um evento, com o Paulo. Aí eu sentei do lado direito e o Paulo sentou do lado esquerdo, assim, distante. Aí distribuiu um jornalzinho da casa, sabe aquele jornalzinho com os comentários? Aí, bem em cima, grande assim, tinha uma mensagem que tinha sido recebida na reunião mediúnica daquela casa, um espírito falando dos trabalhos da casa. Só que estava exaltando a casa. A mensagem dizia que aquela casa estava fazendo um trabalho muito importante, que estavam socorrendo espíritos do exterior, da Europa e do Oriente Médio para ser tratado naquela casa. Eu li a mensagem, olhei para o Paulo. Na mesma hora que eu olhei para o Paulo olhou para mim. Olhou para mim, automaticamente não precisava nem falar o que era. Um já sabia o que era a questão. Então, as pessoas daquela casa, inadvertidamente, se deixaram iludir pelas palavras bonitas daquele espírito. Porque um espírito sério, um mentor, ele não vai trazer nenhuma mensagem que vai exaltar a vaidade de ninguém. Então, muito perigoso, quando a gente está fazendo um trabalho, aí vem uma pessoa, dá os parabéns, fica te elogiando, nossa, mas você foi maravilhoso. Aí você corre um risco medonho de acreditar naquilo ali. E coitada da pessoa que já acredita que você é maravilhoso. Certamente são espíritos insuflando a vaidade. E é um perigo. E aqui nós estamos falando da casa espírita, mas lá fora na nossa vida também é assim. No trabalho, a gente está trabalhando, aquela pessoa que fica nos elogiando. Temos que tomar cuidado com o que está acontecendo ao nosso redor. Aí nós vamos encontrar Kardec dizendo que os bons espíritos, eles têm sempre uma característica, a principal característica que vamos identificar é a moralidade do espírito. É pela linguagem dele que a gente vai conseguir fazer esse discernimento se um espírito é um falso profeta ou se ele é sério. Porque, por exemplo, na reunião mediúnica, aqui está na reunião mediúnica aqui, se tem algum médium que está cometendo um erro, às vezes a gente fica bem enfraquecido,
a gente passa por muitos problemas, a vida é difícil, a gente fica desanimado, ou a gente se deixa levar às vezes com vaidade, por uma mensagem que a gente, por um trabalho que a gente faz. Quando o mentor identifica um problema, ele jamais, o mentor mesmo, por exemplo, a gente trabalha no meu mediúnico aqui, Eduardo também, e Eduardo está com problema. Aí o mentor mesmo, né, nunca vai chegar, vai trazer uma mensagem, Eduardo, cuidado, você está sendo muito preguiçoso. O mentor não faz isso. O mentor carinhosamente puxa a nossa orelha, igual uma mãe bem carinhosa. Aí é que o mentor no final da reunião vai chegar assim, meus irmãos, cuidado com tal procedimento. Aí acaba com essa cara na cabeça da gente. Na hora a gente sabe que é pra gente aqui. E eles falam, e eles são firmes. Quando a gente viu, eu lembro do filme Chico Xavier, como é que ele manda? Rapaz, eu li umas 4 biografias de Chico, tadinho de Chico, eu não era muito bravo com ele. Mas brigava e era severo, mas com muito amor, né? Tem uma história muito pitoresca, que Chico Xavier adorava piano. Aí um amigo dele tocava piano, era professor de piano. Eu disse, Chico, vamos dar domingo de tarde lá na minha casa, eu vou te dar umas aulas de piano. Aí Chico chamou uns amigos, ficou todo bonito e tal, quando foi lá para casa do amigo, para aprender piano. Aí Chico chegou, está sentado lá, alisando o piano e tal, o dono da casa foi lá dentro fazer alguma coisa, parece semana. Quando cruza o braço, olha para Chico. Você está tudo aí, Chico? Tem um monte de gente lá na porta do centro lá esperando você estar aqui. Aí o Chico fechou o piano, levou para casa escura. E ele trazia, ele cortava, mas ele falou com todo carinho, com todo amor, né? Então, os espíritos superiores, o nosso anjo de guarda, eles chamam a nossa atenção, sim, mas as mensagens são sempre carinhosas, com respeito. Eles jamais vão fazer uma crítica, um julgamento. Né? Então, temos que estar sempre observando isso, que muitas das vezes, esses pseudo-sábios, os falsos, eles falam bonito. Os espíritos conhecem o Evangelho. Na reunião de desobsessão, a gente não pode argumentar com ele falando de Evangelho, não. A gente chega com espíritos, né, chamados obsessores, né, são sofredores como nós. Eles chegam revoltados por algumas situações, perseguindo alguém. A gente vem citar a palavra do Evangelho e ele sabe o que eles dizem para mim? Parece ser bom, eu conheço isso tudo. Já li, já estudei muitos médios, muitos espíritos, isso aí sabe mesmo. E eles conhecem. Aí, eles, devido ao conhecimento de inteligência que eles têm, de intelectual, desenvolvimento intelectual, eles vão colocar aquelas cartas, aquelas mensagens bonitas, falando frases de efeito, né? Meus irmãos, que a paz esteja com todos, tal, não sei o quê. Aí lá no meio da frase, no meio do texto, bota lá, vamos botar uma luzinha rosa, um jalecozinho não sei o quê, vamos não sei o que lá. Aí começa a insuflar umas ideias, aí começa a botar, assim, aquelas palavras bonitas para insuflar dúvida, sabe? Vigiai os seus maridos. Uma vez eu vi, numa reunião, um pseudo-mentor chegar assim, vigiar os seus maridos. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar um negócio desse? Botar dúvida no coração das esposas, das mulheres médicas que estavam ali, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com o que eles estão escrevendo. Então, muitas das vezes, aí voltando aqui, eu não sou médico. E os livros que nós encontramos, diversos livros, que são de autoajuda, que são catalogados nas livrarias, né, espiritualistas, aí que bota lá espírita, médium tal, espírito tal. Aí a pessoa compra, lê, acha bonito, acha, que bonito. E lá no meio tem um monte de ensinamento errado, e a pessoa acredita naquilo, aí a vida destrambela completamente. O Valdo, quando quebrou a perna, eu fui visitar, tinha um livro grosso assim, na cabeceira da mesa dele, escrito assim, Maria. Maria, eu que gosto muito de Maria, não sei, falei, quem é isso aí? Um amigo meu que frequenta uma casa espírita aqui perto, uma pessoa muito querida, que me presenteou, que lá na casa espírita eles estão lendo. Disse, peguei, quando eu peguei a primeira página para ler, eu olhei para a página assim, para dentro, eu olhei para o Valdo, na primeira página. Porque ali um médium tinha psicografado Maria, direto, que era Maria falando dele. E na primeira página, Maria estava reclamando, dizendo que ela estava cansada de reencarnar e a gente compreendia o que o filho dela dizia. Logo nos primeiros parágrafos,
um comentário desse? Será que ela vai perder a paciência com a gente? Tadinho de nós. Se nós por esses livros, mudando de livro, nós estamos falando agora, a gente está falando do Evangelho. Nós vamos falar agora do livro dos médiuns, onde Kardec vai dizer que os espíritos realmente mentores, os que não são seus sábios, as instruções são sempre amorosas e que a gente não deve se preocupar com a identidade deles. Então chegou uma mensagem, seja pela psicofonia ou pela psicografia, para nós. Nós temos que observar a qualidade da mensagem, não de quem é. É o mentor da casa? É Pedro, é João, é Paulo? Quem escreveu não importa muito, o que importa é a seriedade do texto. Então é muito importante a gente observar isso, para que a gente não venha cair na armadilha dos falsos profetas. Mas aí Kardec coloca lá no livro dos médiuns, modo de distinguir os bons dos maus espíritos. Aí ele vem dizendo assim: em todas as comunicações instrutivas e sobre esse ponto, a instrução, se deve fixar atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter nos espíritos. É o que eu estava falando. A mensagem é realmente instrutiva? Ou é uma mensagem de Deus? São perguntas, essas duas perguntas que devemos fazer antes de aceitar uma mensagem. É bom ou mal o espírito que se comunica? Em que grau da escala espírita ele se encontra? Kardec botou isso lá. Escala espírita, que negócio é esse? Lá no livro dos espíritos, segunda parte, vai catalogar a escala espírita, que são em 3 ordens, que são: primeira ordem, os espíritos superiores, o espírito puro, primeira ordem. Segunda ordem, bons, sábios, sabedoria superiores. Depois vem de terceira ordem, os impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores. Precisamos entender isso para que a gente possa julgar corretamente. Então recebemos uma mensagem. Qual é a escala espírita que a gente vai qualificar esse espírito? Aí Kardec continua dizendo e dá um exemplo lá no livro dos médiuns. Vamos dizer que nós vamos abrir uma firma e a gente precisa de um empregado, de uma pessoa numa certa função. Aí nós recebemos, a gente pede que as pessoas mandem uma redação e nessa carta, nesse texto, a gente vai avaliar qual o melhor candidato para ficar na vaga para trabalhar comigo, na nossa empresa. Como que a gente vai escolher a pessoa para trabalhar com a gente? Nós temos 20 cartas, nunca vimos aquelas pessoas. A gente vai avaliar o teor da carta, como que a pessoa se expressa, a moralidade dela, o tom de voz das palavras dela. É assim, através da observação, da conduta moral na carta, que vai atrair a nossa atenção para convidar a pessoa para uma entrevista. Uma carta que a pessoa fala grosseiramente, usa palavrões, muito resumida, não vai chamar a minha atenção. Mas uma carta bem escrita, clara, concisa, que não seja muito de enrolação. Da mesma maneira, a gente deve observar as comunicações que recebemos, sejam de for. Muitas das vezes, em nossas preces, em casa, durante a noite, nos sonhos, a espiritualidade estão entrando em contato conosco. São ideias que vêm no pensamento. A gente deve perguntar: poxa, estou pensando numa certa, tive uma ideia, estou tendo uma intuição de algumas coisas. Tem que avaliar. Que tipo de intuição é essa? É bom? É justo? É o meu agradecimento? É para mim? Vai me transformar numa pessoa melhor, essa intuição, esse texto que caiu na minha mão? Porque muitas das vezes a gente está com um problema, a pessoa te dá um livro, você encontra uma página, você vê um outdoor com uma frase na rua que vai dar um norte, vai te orientar naquele problema que você está. Aí você deve observar: o que isso está me ensinando? Qual é o tipo de espírito que está me orientando nisso aqui? É uma coisa que realmente está me dando tranquilidade, está me orientando? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? De que todos nós devemos nos preocupar com o que os espíritos estão fazendo na nossa vida? Porque o que acontece na nossa vida, 50% é responsabilidade nossa, porque nós é que temos o livre-arbítrio de agir. E o
o outro 50% é da espiritualidade que está nos dirigindo, segundo o livro do Espírito. Então somos responsáveis por tudo que acontece conosco. E Kardec coloca lá duas características principais dos espíritos superiores: a bondade e a afabilidade, que são atributos essenciais dos espíritos depurados. Aí eu fui ver no dicionário o que é a afabilidade. É a mesma coisa que delicadeza. Então os espíritos superiores, eles são delicados. Eles sabem chegar, elogiar e fazer uma crítica ao que estamos fazendo com muita sabedoria, com muita bondade, com muito amor. Você quer ver uma coisa? É igual criança pequena. A criança pequenininha, se a gente gritar com ela e dizer não faz, o que vai acontecer? Ela vai fazer. Não é? Mas, se a gente chama a atenção de uma criança com bondade e afabilidade, com delicadeza, ela não vai fazer. A gente chega para a criança e diz assim: Joãozinho, vem cá. Você está aqui. Você abaixa. Fica na mesma altura dele. Você, Joãozinho, você viu o que você fez? Você viu que sua mãe ficou triste? Você mostra para ele a consequência do ato dele. A criança vai ver que você está chamando a atenção, mas com doçura, com delicadeza, respeitando ela. Não vai fazer. Então os espíritos superiores são assim, como se fossem mães generosas chamando a nossa atenção. Então, se a gente leva uma bronca severa ou uma crítica muito dura de algum espírito, certamente ele não está se enquadrando aí dentro dessa ordem dos espíritos superiores. Os espíritos superiores depurados não têm ódio nem aos homens, nem a outros espíritos. Então, jamais um mentor vai fazer uma crítica demonstrando que ele está irritado com o médico, com o dirigente da casa, ou com o espírito que veio na casa. Irritabilidade não é característica de espírito de mentor. É nossa por enquanto. Por enquanto. Um dia a gente vai virar todo mundo aqui espírito superior, né? Tem todo mentor. Vai demorar um pouquinho para uns, para outros não. Né? Mas todo mundo vai. Os espíritos mentores, Kardec diz, eles lamentam as nossas fraquezas, criticam os nossos erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Eles são doces. Eles já adquiriram a indulgência tão falada. Jesus ensinou tanto para a gente ser indulgente. O indulgente quer dizer indo dentro, doce. Aquela pessoa que é doce por dentro. Então o indulgente é aquela pessoa que nunca fala mal dos outros. Se tem alguém criticando o erro de um terceiro, o indulgente não dá conversa. Olha sempre o lado bom. Todos nós temos nos nossos erros os nossos acertos. Todo mundo tem um lado bom, um lado ruim. Olhar sempre o lado bom dos outros. Estimular sempre o bem dos outros. Se a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, o indulgente, ele chama a pessoa à parte e ajuda, orienta, com todo carinho, com todo amor, sem querer humilhar. Sempre com fé, com esperança de que todos nós vamos vencer. O indulgente, quando ele vê uma pessoa que comete um crime, ele jamais vai se irritar com o espírito que cometeu o crime. Ele vai ser contra o erro, o ato, não ao espírito. O indulgente, quando vê uma reportagem na televisão, fulano matou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, ele vai olhar e dizer, meu Deus, está Jesus, meu irmão, estou infeliz, doente no espírito. Então, isso é o indulgente. A pessoa que já adquiriu a compaixão. E os espíritos superiores são assim. Os pseudos sábios, os espíritos enganadores, não são. E a gente vai identificá-los através do que eles estão produzindo, das mensagens que eles estão trazendo. Temos que ter um discernimento para isso. Nós já comentamos sobre o livro dos Espíritos, a questão 459, mas eu queria comentar a 467, que é bem interessante. No livro dos Espíritos, na segunda parte, Kardec pergunta para a espiritualidade: pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que provocam arrastá-lo para o mal? Nós estamos falando aqui de conhecer
os falsos profetas pelas suas obras. Nós estamos falando aqui que a espiritualidade nos dirige e que muitos equivocados, pseudo-sábios, querem o nosso engano, a nossa derrocada, querem nos prejudicar. Então, como eu posso, o que eu posso fazer para me eximir, para não sofrer a influência, não se deixar enganar por falsos profetas? A espiritualidade responde a Kardec: pode eximir-se, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos desejos os chamam e que pelos seus pensamentos os atraem. Desejo e pensamento. Como é que a gente entende esse negócio? Nós, através do nosso pensamento, o nosso pensamento é uma energia. A ciência hoje já consegue medir e pesar pensamento. Nosso pensamento como se fosse uma estação de rádio. A gente quer ouvir a Rádio Rio de Janeiro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o radinho, botar na AM, na 1400 kHz, eu vou captar as ondas de rádio que vem da torre lá de Magé e eu vou ouvir na minha casa a Rádio de Janeiro. Não é assim? A mesma coisa somos nós com o nosso pensamento. Nós somos torres. A torre geradora das ondas magnéticas da Rádio Rio de Janeiro, nós somos torres também magnéticas vibrando o que estamos pensando. O nosso pensamento está vibrando o tempo todo. E de acordo com os meus pensamentos, eu vou atrair magneticamente, através do pensamento, a espiritualidade que está afim com o que eu estou pensando. E através dos meus desejos. Pensamento e desejo. O que eu quero para mim? Eu quero bem para mim? Eu quero bem para o meu irmão? Eu quero bem para a humanidade toda? Se eu tenho desejo do bem, do amor, da concórdia, da paz, eu vou atrair espíritos que também querem a mesma coisa que eu. A afinidade de pensamento. Se eu tenho sempre um pensamento positivo para tudo, pode acontecer a situação que for. O que ocorrer são aquelas pessoas que têm fé, né, bem fervorosa, que a gente fala, se aconteceu tal coisa, não vai ser nada, em nome de Jesus, né? Minha tia ensinou isso, a evangélica, se aconteceu isso, aconteceu aquilo, em nome de Jesus, né, com a fé. E a minha irmã mais nova também é católica carismática. Uma vez eu cheguei para ela e disse, Cristina, estou com problema, estou assim, Serraquinho, bota Jesus na frente e vamos embora. Não é? Então uma pessoa que tem essa vontade, essa confiança, um desejo verdadeiro de acertar, é contra aquela pessoa que comete o erro. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos em construção. Nós não vamos assistir uma palestra, tomar água frutificada, tomar um passe e virar santo. Não vamos. Nós vamos errar ainda, algumas vezes. A gente tem que se esforçar para errar menos. Porque lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca lá, reconhece seu verdadeiro espírito aquele que se esforça para vencer suas más tendências. Então é um esforço que vai valer em conta, a gente vai ganhar pontos. Então devemos nos esforçar para poder vigiarmos o nosso pensamento, vibrarmos sempre o positivo, a esperança, o bem, desejar o bem para mim, para o próximo, porque aí eu vou estar atraindo para perto de mim os mentores. E os pseudo-sábios, os espíritos falsos profetas, não vão ter acesso à minha mente. Porque as ondas de pensamento, elas têm graduação. Quando eu penso em bobagem, quando eu tenho desejos mundanos, materiais, mesquinhos, as minhas ondas de pensamento ficam baixas. Os espíritos enganadores e perversos que estão nessas vibrações baixas vão entrar em sintonia comigo, vão plugar com uma tomada que liga para o ventilador. Mas se o meu pensamento está elevado, eu estou pensando lá em cima nas esferas superiores, os planos superiores, os espíritos inferiores têm acesso? Não têm acesso. Eles não vão conseguir nos atingir. Aí você tem que vai acontecer? Eles vão identificar que com isso aí não vai ter jeito. Vou procurar outro. Eles se afastam. Que sabem que não vão conseguir nos influenciar.
Então devemos nos esforçar sempre de ter esse cuidado de vigiar os nossos pensamentos. Lembra que eu falei do professor Hermógenes, que eu disse que eu ia citar um livro aqui, que ele não é espírita, ele é hindu, ele é professor de yoga, já tem 80 e poucos anos, e é uma pessoa fantástica, os livros dele são maravilhosos, eu tenho muita admiração pelo professor Hermógenes. E ele, no livro que ele escreveu, O Caminho para Deus, o professor Hermógenes fala sobre os falsos profetas, conhecidos pelos frutos. E ele cita uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente tem que comprar um remédio, a gente tem que comprar algum objeto, alguma coisa que a gente está precisando, a gente vai numa loja comprar com o nosso fiscal um produto bom, ou a gente compra aquele de segunda linha, aquele que a gente não sabe a origem do camelô. Porque muitas das vezes o camelô, ele o produto dele deve ser mais barato, não tem a qualidade daquele de marca cara, vai ter uma qualidade melhor. Então, muitas das vezes é aquele barato que sai caro, né? Que a gente compra e aquilo escangalha logo e a gente vai ter que ir lá na loja comprar o outro que não deu certo. Né? Então, ele está dizendo, da mesma maneira que temos cuidado com os produtos de camelôs, ele diz que existe muitos camelôs espirituais. E ele vem dizer, o professor Hermógenes, ele diz da independência espiritual. Achei muito interessante essa expressão dele. Temos que ter independência espiritual. Nós não precisamos de intermediários. Eu tenho que estar em contato e ter a certeza de conversar com Jesus direto. Sabe? E a gente fica elegendo intermediários. Aquela história que eu falei da minha amiga, que estava com um copinho de água, com uma florzinha branca, com esses rituais, com essas coisas, que fica. Tem pessoas que não fazem nada se não falar com fulano, com Beltrano. Né? E o professor Hermógenes diz assim, que essas pessoas, esses falsos profetas, eles dizem para os seguidores de poderes, intermediários dos mestres, posam de novos mestres, recorrem a símbolos, títulos autoconferidos, instituem rituais exóticos, cerimoniais, sem valor, mantras, anunciam-se como únicos a possuírem palavras sagradas, de mantras de poder, dizem capacitados a conceder misteriosas iniciações, criam ordens místicas. Cuidado, olha as palavras do professor Hermógenes, cuidado, cuida-te contra os falsos profetas, afasta-te dos que de ti se aproximam como um cabresto, querendo lançá-lo em teus pescoço para te transformar em mais um fanático sectário. Desconfia, mantenha, amigo, tua independência espiritual. Ninguém, nenhuma organização religiosa pode fazer o que só tu mesmo deve fazer: vencer a ignorância, o egoísmo, o apego, a aversão, o medo. O professor Hermógenes, que não é espírita, ele vem falando para nós que devemos eleger e ter como mestres Jesus. Que temos que ter no nosso manual de conduta o Evangelho. Então, numa passagem de Paulo, no Atos dos Apóstolos, não vou lembrar agora aqui a referência numérica, mas Paulo diz: conhecereis de tudo e a pessoa que é boa. Então Paulo diz que devemos ler. Eu não estou dizendo aqui para a gente pegar todos os livros e jogar tudo fora. Só ler o Evangelho, não é isso que eu estou dizendo, não. A gente deve colocar o Evangelho como nosso modelo. Quando eu leio o Evangelho, entendo o Evangelho, conheço, estudei a doutrina espírita, eu tenho embasamento para julgar a moralidade das obras subsidiárias de outras religiões. Esse livro que eu li, Caminho para Deus, do professor Hermógenes, não é um livro espírita. Mas eu sei e confio na moralidade da vida moral do professor Hermógenes nos ensinamentos dele. E existem livros maravilhosos de ensinamentos em outras filosofias. Mas devemos ter um discernimento. Então a melhor maneira da gente errar menos e andar mais plumado, com o pé firme no chão, olhando para frente, é conhecendo o Evangelho. É praticando o culto do Evangelho no lar.
tão importante, tão falado e que tão poucas pessoas fazem. Existem depoimentos de pessoas desorientadas. André Cantarelli uma vez fez uma palestra dizendo que um primo dele estava passando por problemas gravíssimos na família. Que ele foi lá conversar com o primo. E estava realmente numa situação calamitosa, terrível. E André disse: meu irmão, faça o culto do Evangelho todo dia. Porque a situação está difícil. Confie em Deus. Em pouco tempo equilibrou. Porque quando a gente faz o culto do Evangelho do ar, a gente atrai, lembra mais ou menos os pensamentos que eu estava falando aqui? Se eu tenho realmente um desejo de acertar, se eu tenho um desejo de eu quero bem para mim, eu quero bem para o outro, quando eu fizer o culto do Evangelho na minha casa, eu estou atraindo para a minha casa os benfeitores. Eu estou recebendo Jesus na minha casa. São 15 a 20 minutos por semana. Então a gente se ocupa de diversas coisas. A gente está sempre querendo fazer uma opção de coisa. Agora, a gente tirar 20 minutos do nosso tempo para receber Jesus em casa, a gente não tem tempo, não tem boa vontade. Então é preciso, a gente tem que se esforçar de se aproximar mais de Jesus. Mas encerrando essa nossa conversa, que esse assunto daria para ficar aqui até 3 horas da tarde, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz: frutos é o título. E ele comenta: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E nós estamos aqui falando dos falsos profetas. Nós estamos falando daqueles que querem nos enganar. Mas nós estamos esquecendo de que nós também produzimos frutos. As minhas palavras, os meus gestos, os meus pensamentos são frutos que eu estou direcionando para os meus irmãos. Eu vou visitar uma pessoa, vou na casa de alguém, de um parente, alguém vai na minha casa, eu começo a conversar, eu começo a falar. O que eu estou falando, o que eu estou doando, dando para o outro que está comigo, são os frutos. Será que as minhas palavras, elas são nutritivas para o espírito do outro? Será que eu sou uma árvore que produz bons frutos, ou o fruto que eu estou produzindo é amargo e azedo? Né? Então, Emmanuel diz que devemos fazer uma autoanálise. Porque muitas das vezes a gente fica com aquela questão que eu falei lá atrás dos meus pensamentos e desejos, eu fico revoltado contra a vida, fico chateado por causa dos problemas, eu vou me amargurando, vou me azedando, me revoltando contra a providência divina. Aí quando eu me aproximo das pessoas, eu vou oferecer todo aquele azedume que eu estou cultivando dentro de mim. Aí a gente observa que as pessoas começam a evitar a gente. Ninguém vai na minha casa, ninguém tem paciência comigo. Mas qual é o fruto que eu estou dando? O que eu estou oferecendo para o outro? Né? Então somos também produtores de frutos pelas nossas palavras, pelas nossas orações. Então vamos fazer uma autoanálise hoje em casa, essa semana, ler essas passagens, capítulo 21 do Evangelho, os livros de Emmanuel, que falam disso. E Emmanuel diz assim: em seus ciclos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando em frutos de natureza divina. Emmanuel vem dizer que todos nós somos médicos. Emmanuel vem dizer que a todo momento estamos sob efeito de espiritualidade. A gente não viu a 459? Então, se nós estamos com desejo do bem, nós estamos angariando para perto de nós os benfeitores, não é isso? Aí eu vou lá na casa do Vinícius visitar o Vinícius. E tem o anjo de guarda dele, está querendo mandar um recado, um conselho para ele. Mas o Vinícius não tem condições de captar, porque está passando por um problema, ele não está conseguindo captar a orientação. Aí eu vou lá visitar ele. E eu, ou outra pessoa qualquer, consegue, pelas linhas intuitivas, receber aquela mensagem. E a pessoa passa, através de um conselho, de uma orientação. Aquele momento assim: eu lembrei agora de um livro que eu li, eu lembrei de um filme que eu vi, eu lembrei de tal coisa. Aí a outra pessoa: poxa, foi bom você ter vindo aqui ter falado aquilo, nossa, me ajudou a beça. O que é isso?
É a gente se colocando à disposição dos benfeitores para socorrer. Nós estamos sendo intermediários. No livro Libertação, tem uma passagem que exemplifica muito isso para nós. Tem uma mulher chamada jovem, ela é jovem, casada recentemente, ela estava passando por um problema de obsessão. E era tão grave a obsessão dela, que ela estava em cima da cama que não conseguia nem se mexer mais. O marido estava muito preocupado com aquela situação. Aí tinha nesse momento um mentor, André Luiz, estava acompanhado de Rubem, um mentor espiritual. E o mentor espiritual queria chamar a atenção daquele casal, queria orientar aquela mulher para ela procurar uma casa espírita e fazer um tratamento de desobsessão para ela se curava. Mas ela estava muito enferma, ela não tinha condições de captar pelas linhas intuitivas a orientação de Rubem. Aí chegou o marido. O marido chegou, sentou na beira da cama, segurou na mão dela, cheio de compaixão. Tadinha da minha esposa, sofrendo tanto, tão doente, tão enferma. Aí o Rubem se aproximou dele, colocou a mão na testa dele e passou para ele o ensinamento. Gabriel, leva sua esposa na casa espírita. Aí ele disse, Margarida, tive uma ideia, eu tenho um amigo que é espírita, vamos lá no centro espírita dele? E ela tomou assim um choque de ânimo, que foi a energia que o mentor passou por ele, para ela, e eles tiveram aquela ideia, né? E foram para a casa espírita e ela se curou. Então o Gabriel foi intermediário, o Gabriel produziu um fruto bom. Então vamos guardar isso. O que eu estou oferecendo para os meus irmãos, para os meus familiares, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus colegas de trabalho? Será que a minha energia que eu estou passando, será que os espíritos que estão me utilizando ali são bons ou são os pseudo-sábios? Então vamos conhecer, vamos analisar, vamos procurar, através da meditação, da interiorização, observar a qualidade dos espíritos que estão me guiando pelas suas mensagens. Eu vou observar e vamos observar o que eu estou produzindo. Que através do estudo do Espiritismo e do Evangelho, todos nós aqui possamos ser árvores nutritivas, saborosas, que possamos alimentar o coração e a alma de todos que estiverem ao nosso redor. Muita paz.